Graça e paz, meus irmãos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é o Igor. Graças a Deus aqui em casa está tudo bem também. Passamos por algumas questões que vou enviar depois no nosso informativo, mas estamos bem, graças a Deus. Para continuar o nosso estudo do livro de Neemias, nós queremos participar, ter um momento de louvor a Deus em oração, através também de um texto bíblico, e depois eu queria ler um outro texto, mas também de contrição, tá bom? Lucas 4, nós vamos ler de início Lucas 4, versos 18 e 19, tá? Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a mensagem de Jesus, né? Ele leu esse texto de Isaías, que mostra aqui para nós, então, a razão dele ter vindo, o Espírito de Santo estava sobre ele. Então mostra esse chamado, né? A partir desse chamado dele, agora todas as coisas vão ser restauradas. O que é normal para nós, e não é o normal, né? Dor e sofrimento, fome, miséria, opressão, isso tudo agora é mudado em Cristo Jesus. Agora nós podemos viver uma nova época, uma nova era, a era em Cristo Jesus, que transforma essas coisas e muda para algo infinitamente melhor, um novo céu e uma nova terra. Essa é a nossa esperança. Nós vamos orar a Deus louvando por essa mensagem que Ele nos dá. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós bendizemos a Ti pela Tua mão, pelo Teu poder, pela Tua graça sobre nós, ó Pai. Obrigado porque o Senhor não nos deixou como nós éramos, ó Pai, nossos pecados, nossos delitos. Mas o Senhor, ó Pai, fez com que a Tua mão poderosa, fez com que o Teu cuidado, o Teu amor, ó Pai, possa abundar em nossas vidas através de Cristo Jesus, e possamos viver, Senhor Deus, poderosamente no Teu amor. E nós Te adoramos por isso, porque nós vivemos para Ti, Senhor Deus, vivemos para a Tua glória, Pai. Obrigado, Pai, pela restauração que temos em nossas vidas, em nossa comunidade, em nossa sociedade, através de Cristo Jesus. Tu és bondoso, digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso te adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia também, lá no livro de Salmo, número 130, nós vamos ler o verso de 1 a 4. Salmo 130, de 1 a 4, diz assim: Das profundezas clamo a Ti, Senhor, escuta a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Essa nova reconstrução, essa mudança dessa nossa sociedade, né, de nós mesmos, do mundo que nós estamos vivendo, ela vem através do perdão, vem através da súplica, vem através do reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor, vem através do clamor que nós temos, que nós precisamos ter com Jesus e para Deus, com essa mudança, por essa mudança da nossa natureza, que é pecadora ainda, mas por uma natureza que não haverá mais pecado. Então nós vamos orar e vamos clamar a Deus pelo perdão dos nossos pecados, mas crendo que Ele já nos perdoou, e assim podemos viver com Ele eternamente. Vamos orar, fecha os olhos. Deus e Pai, te adoramos, ó Pai, e te bendizemos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, que através, Senhor Deus, da ação de Jesus Cristo,
através da sua morte e da sua ressurreição, através da obra de Jesus, nós temos o perdão em Ti, Pai. Por isso, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as muitas e muitas vezes que agimos, ó Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Nos perdoa, Senhor Deus, e nos faça, em nome de Jesus, mais próximos a Ti, Pai, entendendo que o que precisamos é o clamor, é o pedido pela Tua generosidade, pela Tua misericórdia, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoe as vezes que falhamos, que agimos pensando em nós mesmos e não em Ti. Fortalece-nos dia a dia para a Tua glória, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E seguimos então no nosso texto lá em Neemias. Neemias capítulo 2, nós vamos ler o verso de 11 a 20. Neemias 2, de 11 a 20, diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo nenhum animal, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados onde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhe disse: está vendo a miséria que estamos em Jerusalém assolada e as portas queimadas? Vinde, pois reedificamos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio. E lhes declarei com a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponha-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os servos, nos disporemos e reedificaremos vós. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Amém. Neemias, capítulo 2, versos de 11 a 20, começa então a falar sobre a restauração que está acontecendo ali com Jerusalém, em especial com os muros de Jerusalém. A restauração espiritual que precisa passar por este momento. O de encarar a realidade como ela é. Olha só que interessante. Aqui no texto nós vemos que Neemias quis encarar a realidade como ela é. Não como falaram para ele, não como disseram, que corroeu o coração dele de conversar com o rei, de ir para Jerusalém. Mas ele quis andar pelos escombros da cidade. Neemias chega a Jerusalém com a missão de Deus respaldada por recursos, mas ele não chega construindo, ele não chega agindo. Ele começa a olhar em silêncio, discernindo ruína, medindo a gravidade. É assim que começa a reconstrução verdadeira do povo de Deus. Não tem pressa para começar, mas
tem clareza e convicção. Então ele chama o povo para o trabalho, como disse aqui, né? E com uma palavra cheia de esperança e com fé nas mãos de Deus. Nós vemos então no texto de Neemias 11 a 20, dividido em algumas partes, no versos de 11 a 16, Neemias ele começa a avaliar em silêncio o que está acontecendo. Ele chega e não anuncia os seus planos diretamente. Ele observa, examina os muros à noite, conversa pouco. Ele está ali andando, ele prefere ver antes de falar. Ele não age com impulso ou estratégia humana, ele não segue com um plano humano, dizendo o que ele vai fazer ou não vai fazer. Ele quer então a compreensão, entender com compreensão a extensão do que está acontecendo, qual é a ruína que está ali diante dele. E isso é muito importante, meus irmãos, porque nós precisamos entender que a missão de Deus, a missão que Deus coloca à sua igreja, ela não é uma empolgação, ela não tem que ser feita por uma empolgação. É um diagnóstico, precisa entender como um diagnóstico espiritual. Ela não é feita através somente de empolgação. Eu acho que no início precisa ter essa empolgação, mas bem pouquinha, mas ele precisa ser feita com um diagnóstico real. Essa tem que ser a base, essa que tem que ser a ideia. Isso é muito interessante porque tem um autor chamado Bale, ele fala que o templo precisa ser santo e funcional. E ele também coloca como o povo sendo parte desse templo. Para isso é preciso encarar a realidade da sua condição. Então o templo ele precisa ser santo e funcional. E para isso é preciso encarar a realidade da sua condição. Precisa ver o que está acontecendo. E isso acontece dos versos de 11 a 16. Os versos 17 e 18, versos logo na sequência, ele convoca com fé e verdade. Neemias não minimiza a crise. Ele diz para todos que estão ali: olha, vocês estão vendo o que está acontecendo. Vejam a miséria que está diante de nós. Mas também ele não deixa o povo com uma falta de esperança, ou uma desesperança, um desespero. Ele começa: vamos construir, porque a mão de Deus tem estado sobre mim. Vamos construir, porque a mão de Deus tem estado sobre mim. Essa é a liderança do reino de Deus. Dizer a verdade com fé. Não é pintar uma situação com cores mais amenas, suaves, nem afundar num pessimismo grande. É mostrar o problema é real, mas mostrar também que a solução está através da luz divina de Cristo Jesus. E o verso de 19 a 20, nós temos então a primeira oposição organizada. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem ouvem o plano, zombam e acusam e tentam desmoralizar Neemias. Mas a Neemias responde com uma convicção muito grande. Ele diz assim: o Deus do céu é que nos fará prosperar. A oposição, meus irmãos, ela sempre virá, sempre vai acontecer. O povo de Deus começa a reconstruir com seriedade, mas Neemias responde com firmeza e firmeza espiritual e com uma defesa muito forte. Porque essa oposição ela vai surgir quando o povo começa a trabalhar, quando o povo de Deus começa a agir. Nós vivemos uma contracultura, nós vivemos nadando contra uma cultura, e nós precisamos entender a cultura, nós precisamos viver nessa cultura, mas nós devemos nadar contra ela.
essa cultura não é amiga, ela jaz do maligno. Então, nós precisamos entender esse meio, conectar esse meio, para que possamos viver a graça do Senhor e fortalecer nessa ação que Deus está fazendo de reconstrução. Conexão, então, que nós podemos fazer aqui com Cristo. Esse momento do ministério de Jesus, ele também veio para arrumar e consertar essas ruínas do povo de Deus. Mas ele veio com os olhos cheios de compaixão e olhos santos. É o texto que nós lemos lá de Lucas. Jesus falando: o Espírito de Deus está sobre mim para eu pregar, para eu mudar e cuidar desses oprimidos, desses que sofrem. Ele não é apenas um simples reformador, mas ele é um restaurador. Ele veio mudar todas as estruturas do nosso mundo. Jesus também enfrentou zombaria, oposição. Nós estamos no momento exato, né, de a morte de Cristo. Lembramos da Páscoa, o que Jesus passou na cruz. Mas quando anunciou a reconstrução do verdadeiro templo, ele diz que vai destruir esse templo e em 3 dias ele vai reconstruir, em João 2,19. Assim como Neemias, ele não apenas identificou o problema, ele se entregou como solução deste problema. E isso, meus irmãos, nós precisamos entender não só de um pensamento social, comunitário, mas também de situações em nossas vidas e nossas famílias. Nós, como cristãos, precisamos agir em esferas pessoais, familiares e comunitárias. E agir para entender a real profundidade da ruína espiritual que está ao nosso redor, que eu faço parte, que eu estou inserido e que muitas vezes eu estou colaborando para isso. Por quê? Porque o pecado gera isso, né? O pecado gera morte. E em Neemias aprendemos que a missão começa com olhos abertos e boca fechada. Nós, como igreja, precisamos de, às vezes, um silêncio mais piedoso, fechar as nossas bocas e observar e colocar diante de Deus menos estratégias instantâneas, soluções nesse miojo, né, de 3 minutos, soluciona, está pronto. Mas precisamos então discernir o momento que estamos vivendo, para que entender isso, colocar diante do Senhor, olhar toda a situação. E isso que eu estou dizendo, focando, não é somente de uma questão comunitária, mas olhar também para situações da minha família e para suas situações dentro de você. Olhar e falar: qual é o diagnóstico? O que Deus está querendo fazer? O que Deus está querendo trabalhar em meu coração e que Deus está querendo trabalhar também no coração daqueles que estão próximos a mim. E depois disso, vem uma santa convocação de reconstrução com coragem e esperança. Não é a minha mão que vai reconstruir o mundo, é a obra de Cristo, é o que Jesus fez, mas Ele usa a sua igreja para ser um agente neste mundo. Não temos as forças, mas Deus conosco, nós conseguimos agir. E isso, meus irmãos, é entender que a ação, por mais que nós tenhamos que olhar para nós mesmos, para as nossas famílias, para a sociedade, essa ação não é uma ação solitária, mas é uma ação solidária, é uma ação em comunidade. Neemias, ele não constrói os muros sozinho, ele convoca o povo para trabalhar.
Ele não é um herói solitário. Ele está junto com o povo, ele caminha junto com o povo. Cada um tem sua parte para construir o muro. A restauração da missão, meus irmãos, vem com clareza e convocação com fé. E exige, meus irmãos, que o povo responda com unidade e coragem, mesmo diante da zombaria de opositores. Assim como Neemias, somos chamados para discernir as ruínas do nosso tempo. Como estou focando, quando a gente pensa em ruínas, a gente sempre olha para a sociedade, para fora, mas eu quero que você olhe para dentro de si, eu quero que você olhe para dentro da sua família, para que então a gente possa olhar lá fora. Nós precisamos entender essas ruínas. Precisamos de ter amor por essas pessoas que sofrem, pensando agora de uma maneira comunitária, e nos levantar para reconstruir esses novos lugares. Lembrando que, como diz Jesus para Pedro, a pedra angular é o que ele diz. E o que Pedro diz ali de ser a pedra angular? O que Pedro diz de tão importante que é a pedra angular? Nós vemos lá em Mateus, capítulo 16, verso 17. Verso 16, melhor dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a pedra angular que constrói tudo, seja dentro de nós, seja na nossa família, seja na nossa sociedade. Jesus Cristo, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E isso é importante porque, por ele ser o Cristo, Filho de Deus vivo, ele precisou então ser morto para que possamos viver a vida dele. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a vida dele, para ele reconstruir através da ação dele as nossas vidas, as nossas famílias e a nossa sociedade. Eu queria trazer 3 perguntas de reflexão e oração para você nesse estudo. Primeiro, eu tenho parado para discernir a real condição da minha vida, da minha família e da minha comunidade? Eu tenho parado para entender isso, como está isso? Segunda pergunta, que tipo de liderança que eu tenho exercido ou que eu tenho seguido? Que tipo de liderança, melhor colocado aqui, liderança espiritual, que eu tenho exercido ou que eu tenho seguido? Qual é o tipo? E terceira, em meio à oposição, em meio à zombaria, acusações, desânimo, confio que é Deus que faz prosperar? Eu tenho confiado que é Deus quem faz prosperar? Ou eu tenho me deixado abalar pelo desânimo, pelas acusações e pelo desânimo? Que isso possa fazer parte da nossa vida, que possamos entender isso. Que Deus possa abençoar você grandemente nessa noite. Deus abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque em Ti temos o sustento, temos o amparo, temos o cuidado. Obrigado porque em Ti, Senhor Deus, temos a paz que excede todo entendimento. Por isso, faça-nos entender, Senhor Deus, as ruínas de nossas vidas, de nossas famílias, de nossa sociedade.
e que possamos, Senhor Deus, discernir o que está acontecendo, colocar diante do Senhor no altar, mas que possamos agir, ó Pai, com as forças do Espírito Santo, com as forças e autoridade que o Senhor dá à sua igreja, para proclamar o Teu Evangelho. Que possamos que possamos discernir isso, Pai. Nos dê uma semana abençoada, cheia da Tua graça, Senhor Deus, seja cheio do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima noite a vocês.